Olá pessoal, uma boa tarde, tudo bom? Meu nome é Jefferson, estou à disposição para a gente começar nosso webinar sobre novas tecnologias na educação e vamos aguardar aí 2 minutinhos até que o pessoal entra, acessa junto. Estão conseguindo ouvir bem, tranquilo? Ouvindo bem, ótimo pessoal, legal. Obrigado Douglas, obrigado Henrique pelo retorno. Legal, Amanda. Muito boa tarde para todos. Enquanto o pessoal acessa um pouquinho aí, a gente começa em 1 minutinho. Eu vou me apresentar um pouquinho e aí já vou começar o tema aqui com todo mundo. Novamente, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Jefferson Pandolfo, eu atuo na Universidade Cândido Mendes como diretor de soluções educacionais, mas eu tenho uma trajetória ao longo dos anos sempre envolvido com educação e com novas tecnologias. Eu trabalho com educação à distância já desde 2000, quando a gente começou a educação à distância em fitas VHS. Quem sabe vai ter alguém que vai assistir a essa apresentação aí e nunca teve contato com um videocassete. Mas, de certa maneira, era assim que a gente fazia no passado. A gente ia para a sala de aula e gravava uma aula normal de um professor em sala de aula num videocassete, e aí a gente passava nas prefeituras distribuindo aquelas aulas daquele curso daquela semana. Depois a gente evoluiu um pouquinho, transformou as fitas de videocassete em CD, em DVD e continuou transmitindo isso. E era muito interessante que naquela época assim, 12, 13, 14 anos atrás, a gente entregava a fita de VHS ou DVD numa prefeitura e aquilo era passado numa sala de aula para vários professores ou para vários alunos, né? Então a gente, de certa maneira, o que a gente fazia, a gente gravava uma aula e transmitia ela para todo mundo. Hoje em dia, a grande maioria dos nossos alunos ou de quem estuda pelo celular, né, em diferentes momentos. Então, a gente teve um avanço muito grande das tecnologias utilizadas para a educação e para a aprendizagem nos últimos anos. E uma situação de avanço das tecnologias. Acho que travou. Frederico, voltou, Frederico? Frederico voltou? Agora acho que voltou, né, pessoal? Se alguém puder confirmar para mim, por favor. Ah, ótimo, Adriana. Ah, ok, legal. Obrigado, Douglas. Legal, bacana. Que bom que voltou. Não sei se foi a minha internet aí, mas enfim, vamos em frente. E aí, para a gente não perder tempo, sem mais delongas, né? 17h05, com respeito a quem se programou e estava presente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as novas tecnologias, sobre esse nosso mundo conectado, sobre como tudo isso impacta e o que está se trabalhando hoje em dia. Bom, então acho que uma das revolução industrial, né? Onde a gente precisava sem áudio, sem áudio aí, pessoal, voltou. Olha, minha máquina está conectadinha direitinho aqui, tudo certinho.
Qualquer coisa, vocês, por favor, me avisem aí, equipe de apoio, Fabiane, pessoas aí. Então, assim, eu estava dizendo justamente que pouco se mudou, né? O conceito de sala de aula normal, tradicional que a gente tem, que a gente conhece, ele vem da Revolução Industrial, onde a gente precisava capacitar as pessoas para o ofício de uma profissão muito mecanicista. Quem já assistiu aqueles filmes do Charlie Chaplin, eles mostravam bastante disso. A gente precisava se desenvolver para o ofício de uma determinada profissão. Enquanto que agora, um aluno que entra numa universidade para fazer um curso, muitas vezes ele não sabe a profissão que ele vai ter, qual é a função que ele vai executar nesse nosso mundo moderno. Então, de certa maneira, a gente sai de uma imagem de sala de aula tradicional para uma imagem de rede, uma imagem conectada, né? A educação à distância não é uma coisa que ela é muito novidade, não. Ela já existe no mundo inteiro já há algum tempo, e o uso das tecnologias para aprendizagem também não é uma coisa tão recente, né? Antigamente, muitos dos nossos pais estudavam via rádio. A gente tinha o Mobral, que acontecia via rádio. O próprio Instituto Monitor, que também é uma instituição centenária, fazia os cursos por teleconferência, mandando apostilas de eletro e técnico-mecânica e outras coisas, né? Então, assim, o que a gente observa é que mesmo as tecnologias sendo usadas há bastante tempo, o que a gente tem agora é um avanço dessas tecnologias com muito mais facilidade, muito mais interação, permitindo com que o aluno, com que as pessoas que queiram aprender e estudar tenham diferentes formas de aprendizado. E é o que tem acontecido cada vez mais, né? A gente vive num mundo completamente conectado, né? Se a gente olhar, por exemplo, para 5, 6 marcas, logos, que é o que mostra esse slide, a gente vai ver que a tecnologia faz parte total da nossa vida. A gente tem vários grupos no WhatsApp. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, a minha família está lá em Santa Catarina. Parece que a distância não existe mais. Agora, diminuindo um pouco de usuários do Facebook, mas geralmente quando eu mostro essa foto e pergunto quem é que tem Facebook, algumas pessoas não têm, mas geralmente quem não tem Facebook tem o Instagram. Então a gente vive conectado numa rede social onde a gente estabelece relações, compartilha, mas também aprende, porque por meio das redes sociais eu consigo curtir determinados perfis e escolher um pouco da informação que eu quero. Inclusive, o Facebook e o Instagram eles têm algumas particularidades muito interessantes e muito aplicadas à educação, que é uma coisa bem de futuro, agora recente, que vai acontecer cada vez mais, que é o ensino personalizado. A minha timeline no Facebook e a sua timeline no Facebook, ela é diferente por consideração de quem a gente compartilha, quem a gente curte, quais as páginas que a gente vê. No futuro muito próximo, a educação vai ser igual. A educação ela vai ter um momento onde cada aluno vai receber um tipo de conteúdo do qual sente mais facilidade para aprender. Alguns de nós somos mais sinestésicos, visuais, auditivos, uns aprendem mais fácil assistindo um vídeo, outros lendo, outros fazendo uma atividade. Muito em breve a gente vai ter plataformas que vão mostrar para a gente o seguinte, vão dizer, olha, qual é o teu estilo de aprendizagem? Você vai fazer um teste e o teu estilo de aprendizagem é a forma como você vai receber o conteúdo. É muito difícil a gente não encontrar alguém que já navegou pelo YouTube, é o grande tutorial da vida, né? Muitas vezes a gente precisa de alguma coisa, entra lá no YouTube e aprende como fazer alguma coisa, e a quantidade de informação que existe no Facebook é uma coisa espetacular. A Cisco tem uma pesquisa que ela mostra que a cada 1 hora no Facebook, no YouTube, é postado aproximadamente 36 horas de vídeo. Né? Passou 1 hora, que é mais ou menos o tempo desse webinar, a gente tem 36 horas de novos conteúdos sendo postados no YouTube. Ou seja, não temos capacidade de absorver tantas informações. E aí tem outras coisas por trás disso que também envolvem as novas tecnologias. Uma delas, por exemplo, é a inteligência artificial. O Watson consegue ler 4.000 páginas por segundo. Então, o que a gente observa é que determinadas atividades que são repetitivas ou que são corriqueiras, elas possivelmente vão ser substituídas pela máquina, pelo robô, pela inteligência artificial.
Google eu não preciso falar dele, que todo mundo conhece, é o grande oráculo onde a gente entra para fazer a pesquisa do que a gente precisar. Netflix é uma coisa que nem todo mundo é fã. Eu já li alguns artigos falando do mal do Netflix por consideração à nossa produtividade, né? Os episódios são rápidos, 30 minutos, 40 minutos cada capítulo, e aí muitos episódios, quando você vê, você assistiu uma série inteira, 2, 3, 4. Quando você começa a fazer conta de quantos minutos você gasta no seu final de semana ou na sua semana para assistir uma série no Netflix, você vai ver o quanto você deixa de ser produtivo para as outras coisas da vida e do trabalho. E a última imagenzinha é uma imagem que eu gosto bastante, que ela retrata um termo cunhado pelos americanos que eu gosto bastante, que é lifelong learning, educação para a vida toda. Antigamente, os nossos avós, eles estudavam, faziam uma faculdade, se formavam, pegavam o diploma, colocava dentro do quadro, botava ali atrás na parede, montava um escritório e passava a exercer a sua atividade. Hoje em dia é humanamente impossível a gente imaginar qualquer profissão sem que a pessoa não esteja constantemente se especializando, se aperfeiçoando, fazendo novas coisas, seja num sentido formal de continuar os estudos fazendo mestrado e doutorado, seja no exercício da sua atividade. Você vai trabalhar em algum lugar, precisa fazer treinamentos, desenvolver novas habilidades, novas competências para desempenhar melhor as funções que você exerce na sua companhia. Então, acho que isso é super importante, a gente não pode esquecer isso, que a educação é educação para a vida toda. Lifelong learning, a gente estuda desde o momento que a gente aprende a falar e a gente morre estudando, até para exercitar o cérebro e viver um pouco cada vez mais. E aí, esse mundo conectado que a gente vive, esse mundo que o futuro é agora, ele já nos mostra algumas coisas muito interessantes, né? Quando a gente olha para a internet das coisas, que é uma coisa que já está em implantação, é uma coisa que está acontecendo, é incrível a gente ver máquinas e equipamentos conectados na internet, tomando decisões sozinhos, dando informações para que o gestor consiga ter tomada de decisão. Big Data, então, é uma coisa fantástica, né? Você imagina a gente conseguir reunir informações de diversos cantos do mundo que falam sobre um determinado tema e, com base naquilo, conseguir tomar as suas decisões. Eu estive, inclusive, alguns dias atrás em São Paulo, né, olhando uma experiência do Albert Einstein, onde eles têm uma catalogação de muitos tipos de... Então, por exemplo, uma coisa simples assim, a pessoa tem uma manchinha na pele. Hoje em dia, um médico bate uma foto daquela manchinha na pele, coloca num sistema de Big Data com inteligência artificial, ele consegue mapear 200 mil manchinhas de pele ao redor do mundo e te dá um prognóstico de possível doença que aquela manchinha pode desenvolver. Então, assim, uma coisa fantástica, né? O blockchain é uma coisa também muito legal, né? O símbolo do blockchain aí, porque ele permite que as transações elas sejam cada vez mais confiáveis e executadas de maneira mais rápida na internet. Então, também isso é uma revolução no meio da gente se relacionar, de pagar. Inclusive, o Google agora, faz pouquinho tempo, lançou a forma de pagamento pelo Google. Cada vez mais a gente compra pela internet, paga pelo PayPal, paga pelo QR Code, paga pela pulseirinha. Cada vez mais maneiras da gente fazer transações confiáveis, criptografadas, contratos. Aqui na universidade a gente quase não assina mais contrato, agora eles são todos digitais. E as três figuras embaixo, que se referem à inteligência artificial, realidade aumentada e realidade virtual. Como que a internet das coisas e o Big Data afetará a educação é uma pergunta muito boa, né? A internet das coisas possivelmente plugada aos aplicativos que a gente utiliza. Se a gente for olhar para a educação, por exemplo, de sala de aula, já tem uma série de ações usadas com a internet das coisas. A gente consegue colocar QR Code em dispositivos automáticos, por exemplo, em livros, em apostilas, em mochilas, aluno com identificação de face, de movimento, para fazer chamada. Outro dia, por exemplo, alguém me mostrou um aplicativo que já existe, já funciona, onde o professor chega em sala de aula e ele bate uma foto.
Essa foto identifica o rosto de cada aluno que está dentro de sala de aula e dá a presença para os alunos. Internet das coisas funcionando nos diferentes dispositivos. E o Big Data mais forte ainda, porque o Big Data pelo Big Data, quanto mais informação eu tenho de um estilo de aprendizagem de um aluno ou de deficiências, mais eu consigo trabalhar. As plataformas adaptativas, inclusive, são um excelente exemplo disso. A gente já tem algumas plataformas onde eu, enquanto aluno, ao invés de ter acesso primeiro a um material de estudo, primeiro eu vou lá e faço um teste, com base nas minhas respostas, o sistema busca um iceberg de informações e diz, olha, para você, estude mais isso, faça mais aquilo, leia este artigo, veja este vídeo. Depois que eu fiz isso, eu repito a avaliação, repito as questões, ele vai aferir o meu conhecimento novamente e vai me dar uma nova trilha de aprendizagem. Então, isso é muito legal, que quando a gente começa a olhar para esta plataforma adaptativa, que primeiro olha o que eu sei ou o que eu não sei, testa os meus conhecimentos para depois me dar o conhecimento para estudar, aquilo que a gente vê em sala de aula ou aquilo que a gente vê no ambiente virtual da aprendizagem é a pontinha do iceberg dos conteúdos que a gente precisa estudar. Isso é uma coisa fantástica. Quando a gente olha para a realidade virtual, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver um médico usando um óculos de realidade, operando um equipamento num paciente que estava em outro continente. Já é realidade, gente, já é realidade. O médico bota o óculos, opera um equipamento para operar um paciente que está em outro continente, em outro país. Então, assim, a gente vive uma revolução fantástica dessas coisas todas. E aí, olha só aqui alguns exemplos muito interessantes, né? Impressora 3D, muitos de vocês conhecem, mas que imprime alimento de verdade é um pouco mais disruptivo, né? Inclusive, nos Estados Unidos, 2 anos atrás, eu vi uma impressora 3D de comida que funcionava da seguinte maneira: a pessoa tirava uma gota de sangue, uma máquina, um equipamento fazia uma análise do seu tipo sanguíneo e dizia quais eram as proteínas, os carboidratos que estavam faltando no seu organismo e imprimia um sushi com aquilo que o seu organismo tinha de deficiência. Uma coisa assim simplesmente fantástica que já é realidade. Uma outra situação que também já é realidade, e aí a gente vai começar a entrar cada vez mais nessa situação das novas tecnologias e como que ela interfere na educação e no desenvolvimento das atividades, nessa relação com o mundo do trabalho, com o mundo que a gente vive. É a reportagem recente aí, mostrando que um robô contador aí da área de contabilidade já faz 92% dos documentos fiscais sem interferência humana. Isso quer dizer que a pessoa que faz ciências contábeis, a profissão vai deixar de existir? Não, não. Ela vai ser reinventada. Ela precisa de análise. Ela precisa que alguém que entenda este robô programe ele para fazer outras coisas e eu consiga dedicar o meu tempo para ter outras tomadas de decisão. Então, essa é uma realidade que a gente vive. Essa aqui eu gosto demais, né? Ela já existe no Brasil, a Samsung tem ela, a geladeira é inteligente, ela funciona também via smartphone, e ela tem uma coisa fantástica que ela identifica todos os alimentos, os itens que estão dentro da sua geladeira. E ela, por consideração de estar ligada aos 5 coisas, ela consegue fazer pedido. Então você imagina o seguinte, você tem uma geladeira e você quer que a sua geladeira tem 5 litros de leite dentro da geladeira e você quer que quando tenha somente 1 litro de leite, ela faça um pedido automaticamente para o supermercado para ele fazer a entrega. A geladeira faz isso. Ela vai identificar, conforme você vai tirando os itens, quando tiver somente 1 litro de leite dentro da geladeira, ela vai mandar para o supermercado uma ordem de compra pedindo as coisas que faltam dentro da geladeira. Então, assim, as tecnologias, e isso é uma coisa muito legal, algumas ainda são caras e elas vêm diminuindo, e algumas delas numa velocidade muito mais rápida de se tornarem acessíveis, por consideração do universo muito grande que a gente está vivendo, que é esse meio das startups. Hoje a gente tem muitas empresas de tecnologia, as edtechs na área de educação, as fintechs na área de finanças, as health techs na área de saúde. Então tem muita gente fervilhando com muita solução. E aí a gente vai ver para esse tipo de coisa as casas cada vez mais funcionais, cada vez possibilitando fazer mais coisa
em prol do que a gente vive. Essa é a Sofia. A Sofia, ela é um robô dotada de inteligência artificial, criada em Portugal. E a Sofia, ela tem uma coisa fantástica. Ela é ligada na internet, ela faz pesquisa, ela responde, ela atua, ela se desenvolve. Tem vários videozinhos dela na internet, inclusive se alguém ficar curioso, tem um comercial de televisão dela com o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, né, o português jogador de futebol. E a Sofia, ela tem uma curiosidade muito grande. Ela é cidadã israelense. Ela tem carteira de identidade, ela tem CPF, ela é considerada uma cidadã. Ela pode ocupar um mercado de trabalho. Então, assim, quando a gente olha... E a Sofia, ela é fantástica porque ela é um projeto open source, ela é um projeto aberto que vários pesquisadores do mundo têm acesso ao código-fonte dela, contribuem, trabalham. E isso também é uma coisa muito, muito interessante, né? Que antigamente o conhecimento ele ficava na mão de poucas pessoas. Agora o conhecimento ele está em todo lugar, ele é compartilhado, ele é distribuído. A gente aprende todo dia com todo mundo. E é assustador de fato, Amanda, mas é maravilhoso e a gente cada vez vai ter que aprender mais a interagir com essas coisas. E vocês vão ver que os meus slides aqui eles vão tratar um pouquinho disso tudo. Essa, inclusive, é uma máquina que eu vi essa semana, eu ainda não conhecia. Olha que bacana. É uma máquina que faz suco de laranja e imprime copos feitos com as cascas da laranja. Fantástico, espetacular. Tem um videozinho, inclusive, no YouTube dela funcionando. A laranja entra no lugar, ela corta a laranja no meio, tira o suco da laranja, que depois vai te servir num copo, e o bagaço da laranja, a casca da laranja, ele cai num recipiente atrás e seca, e ela, com uma resina biodegradável, ela produz um copo biodegradável, imprime um copo biodegradável para você tomar o suco. É uma coisa assim, espetacular. Quando eu vi, eu falei, pô, espetacular. Isso aqui tem vários videozinhos no YouTube também desse menino aí, né? Ele carrega um saco de cimento com uma máquina de embalar a vácuo, né? Então, assim, a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu fiquei um tanto quanto assustado. Assustado pelo seguinte, né? Se vocês procurarem no YouTube, depois é bem legal, saco de cimento a vácuo, como carregar um saco de cimento, vocês vão ver até pela expressão de felicidade dele e de alegria, que ele encosta essa máquina num saco de cimento, ela tem um sistema que sucção, né? Suga o saco de cimento, e ele, com este braço, maneja o saco de cimento até onde ele quer. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei, e aí não é desmerecendo o carregador de saco de cimento de maneira alguma, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: se a gente não está aberto às mudanças, a entender esse mundo, a conhecer isso, a participar, a usar as novas tecnologias, amanhã depois a gente não serve nem para carregador de saco de cimento. Então, assim, você veja que até o trabalho mais braçal, se a pessoa não estiver aberta, adaptável, interessada, ela não consegue exercer. E existem, inclusive, artigos que falam sobre isso, sobre uma possível geração de inúteis no futuro, porque a pessoa, por vários motivos, inclusive alguns muito difíceis que a gente vive no nosso país, principalmente nos dias de hoje, o acesso à educação ele não é para todo mundo. E se você não tem educação, se você não aprende, não está afim, você não consegue avançar. Então, barreiras que cada vez vão se impondo mais e vão deixando as pessoas à margem das atividades laborais. Agora, tem uma coisa que é fantástica, né? Que as máquinas, elas fazem todos os trabalhos que podem ser repetitivos, mas as máquinas, elas não possuem competências e habilidades socioemocionais. E é aí que o ser humano entra, ganhando todas, dando de lavada, fazendo uma coisa que é fantástico, que é Howard Gardner, que é inclusive um pesquisador americano, ele fala justamente das inteligências múltiplas e da educação socioemocional, onde uma pessoa consegue desenvolver o autoconhecimento, o autocontrole, a tomada de decisão responsável, uma consciência social, desenvolver habilidades sociais, olhando para o contexto da sala de aula, onde ela está inserida, da família, da comunidade, da cultura, e entendendo o contexto no qual ela vive. Né? Só o ser humano consegue entender e fazer uma análise do aquecimento global, de como isso se comporta, de como eu tenho que me comportar diante desses avanços. Então, assim, eu costumo dizer que a gente, algum tempo atrás,
era muito difícil a gente ter as coisas, né? E a gente precisava, né? E aí a gente está falando basicamente daquela pirâmide de Maslow, né? Pirâmide das necessidades básicas de Maslow. Primeiro eu preciso de segurança, preciso comer, preciso de abrigo. Agora a gente já precisa de internet, precisa de Wi-Fi, precisa de outras coisas. E as habilidades emocionais, elas levam a gente a ter que se olhar muito mais. Então agora o meu entendimento particular é que agora é mais fácil a gente ter as coisas, mas em compensação é muito mais difícil a gente ser, a gente ter propósito. E é por isso que às vezes os consultórios dos psicólogos estão cheios por aí. E aí, se a gente olhar para esse mercado de revolução, de tecnologia e ligar isso com a educação, o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber que o aprendizado ele é cada vez mais distribuído. Eu tenho 42 anos, quando eu era criancinha, eu me lembro que o meu pai dizia que quem tinha o conhecimento era o padre, o delegado e o professor. Agora a gente aprende com todo mundo, a gente aprende com qualquer pessoa, basta a gente estar aberto para. Inclusive, tem um pesquisador que eu gosto bastante, que é o Ruven Forsten, que ele diz o seguinte: se eu penso do jeito que eu penso, existe um porquê eu pensar do jeito que eu penso. E se eu penso do jeito que eu penso, é porque existe um contexto de vida que faz com que eu pense desse jeito. Então, obviamente, o entendimento de mundo e de muitas coisas que acontecem, meu, que nasci lá numa cidadezinha no interior de Santa Catarina, é muito diferente de quem nasceu numa cidade que nem o Rio de Janeiro. Isso faz com que eu seja melhor ou seja pior? Claro que não. Isso faz com que eu tenha a necessidade de ouvir os outros. E isso é uma coisa que está muito difícil hoje em dia, né? A gente vive num mundo onde ou o cara é de esquerda ou é de direita, uma briga muito grande. São poucas as pessoas que têm a escuta ativa, que são empáticas, que tentam entender por que o outro pensa daquele jeito, mesmo que não seja o jeito que eu pense, e aceita o jeito dele pensar. Eu não me lembro quem é o pesquisador, o filósofo, que tem uma frase fantástica que ele diz: eu posso não concordar com uma palavra do que você fala, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer o que você pensa. E é mais ou menos isso. Então, acho que a gente tem que estar cada vez mais aberto para ouvir e para aprender. Mas isso também nos dá uma responsabilidade, e eu acho que é aí que a aprendizagem formal, que a universidade, que tudo isso contribui muito, que é a gente transformar dado em informação, informação em conhecimento, conhecimento em ideia e ideia em sabedoria. E aí nem sempre é fácil, nem sempre é fácil porque você, para cada uma destas coisas, você precisa articular diferentes saberes. Então o Forster mesmo, que trabalhava com o processo de desenvolvimento do cognitivo, ele falava das três mais fáceis, né? Identificação, análise e comparação. Quanto mais eu conheço, mais eu identifico, mais eu analiso, mais eu comparo. Para quase tudo na vida do que a gente faz é isso. Então não basta apenas eu ter alguns dados ou algumas informações. Eu preciso aprofundar. E isso também é uma coisa da nossa sociedade moderna. A gente vive cada vez mais a literatura de WhatsApp. A pessoa lê alguma coisa no WhatsApp, vê em algum grupo e sai acreditando que aquilo é verdade, sai compartilhando aquilo como se fosse uma verdade. E nem sempre é. E é aí que eu entendo que a universidade, que a academia, que essas coisas todas têm um papel fundamental para fazer com que o estudante, com que a gente consiga ligar uma informação com a outra para tomada de decisão, que de certa maneira a gente é a coisa mais difícil que existe e o que as empresas precisam. Que você ligue diferentes conhecimentos, se posicione, seja crítico para a tomada de decisão frente aos problemas. E aí, quando a gente olha para a educação, para o aprendizado do Brasil e do brasileiro, hoje a gente tem aproximadamente aí 8.290.000 pessoas no ensino superior. É muito pouco perto do nosso potencial. Só para vocês terem uma ideia, o Plano Nacional de Educação, ele estima ou ele gostaria, ele prevê projetos para aumentar o número de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, que é a idade, a faixa etária onde é considerado que uma pessoa deveria estar cursando o ensino superior. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, apenas 17% dos jovens de 18 a 24 anos de idade estão no ensino superior. Portanto, se você tem esta idade e você está fazendo uma faculdade, um curso superior,
considere-se um agraciado, porque você faz parte de 17% da população. Enquanto que nos nossos colegas aqui nos nossos países vizinhos, essa taxa chega a 35%, a 36%, a 40%. Só que aí a gente tem um outro fenômeno que é muito interessante nisso tudo, que é um fenômeno de como a educação ou o uso das novas tecnologias interfere o jeito que a pessoa estuda. O Prensky, que é um estudioso que fala dos nativos digitais, que são aquela geração que cada vez está mais conectada no celular, ele diz que as pessoas que nasceram depois de 2000 são os nativos digitais. Esse ano nós estamos em 2019. São quando os nativos digitais entram no mercado de trabalho, entram na universidade, começam a se relacionar. Então, quando você olha para esse gráfico, por exemplo, ele fala dos novos alunos que entraram na universidade desde 2008. Você observa que a barrinha azul, ela é a educação à distância, e a barrinha verde é o ensino presencial. Olha o que aconteceu depois de 2016. O avanço do ensino à distância. Hoje, já 40% dos alunos que entram na universidade já preferem a modalidade à distância, porque já começaram a perceber que o ensino é sério, que você aprende, que tem uso de tecnologias, uma série de coisas. Nem sempre é fácil, exige que a pessoa seja protagonista da sua aprendizagem, requer autonomia e protagonismo, porque muitas vezes em sala de aula eu venho, sento lá, minha cabeça está pensando em outra coisa, mas eu estou lá de corpo presente. E na educação à distância não, exige que eu tenha a iniciativa de sentar na frente do computador, ligar ele, dedicar estudos, fazer a coisa toda acontecer. Mas observem que por vários fatores, facilidade com o uso das tecnologias, flexibilidade para estudar o dia e o horário que você quer, não precisar ir para a universidade todos os dias, a gente já tem um grande número de pessoas que optam por essa modalidade. O futuro da educação será online? Eu acredito que o futuro da educação, bem próximo, é um misto disso tudo. O que eu posso fazer de maneira online, eu faço online, e as atividades práticas eu vou para a universidade. Eu acho assim que a universidade, acho não, tenho certeza, que as universidades, a sala de aula vai se tornar cada vez mais um espaço para compartilhar, para produzir, para fazer atividade prática, para uma série de coisas. Eu confesso para vocês que trabalhando com isso, eu não vejo muito mais sentido você ir para a sala de aula para fazer uma coisa que você pode fazer em casa, que você pode ler. Me parece assim que eu preciso ir para a sala de aula para fazer alguma coisa do qual eu não consigo fazer sozinho. E isso também tem a ver com habilidades do mundo moderno, do mundo do trabalho. A gente precisa cada vez mais trabalhar de maneira colaborativa, trabalhar de maneira compartilhada, entendendo o outro. Então, que a sala de aula seja cada vez mais isso. E é legal que essas competências, quem estuda no EAD mostra essas competências. Tem vários países do mundo, inclusive, que quem faz educação à distância é muito bem visto porque tem essas características. E como será para os alunos que têm dificuldade de aprender online? Eu acredito nisso num pouco que eu falei. Plataformas adaptativas e personalizadas. A gente vai conseguir, no futuro muito próximo, entender cada vez mais e melhor quem é o aluno e conseguir atender ele de uma maneira específica. Então, o ensino não é mais igual para todo mundo. Eu tenho 30, 40, 50, 80, 2 mil alunos e cada um eu passo a atender e ver de uma maneira diferente. Observem, por exemplo, que legal, no Brasil a gente já tem 51% aqui, inverteu a corzinha do gráfico, tá, pessoal? Presencial é o azul e a distância é o verdinho. Então, você olha que nos cursos tecnólogos, que são aqueles cursos rapidinho, com 2 anos de duração, 51% dos alunos já são na modalidade à distância, usando novas tecnologias. E quando a gente fala na licenciatura, que é a formação de professores, a gente tem meio-meio. Metade dos alunos do Brasil já estudam à distância e metade dos alunos estudam de maneira presencial. Olha só, esse gráfico é um gráfico, inclusive, do Ministério da Educação, que diz que possivelmente aqui em 2022 o EAD ultrapassa o número de alunos no presencial. As novas tecnologias, o tempo moderno, a falta de tempo, de disponibilidade, eu estudar, eu conseguir estudar, romper essa barreira que o Henrique coloca aqui, que é muito importante. Eu tenho dificuldade, porque às vezes eu aprendo melhor lá em sala de aula. Essas barreiras vão começar a se romper e as coisas vão avançar cada vez mais. E aí, assim, né, como que essas tecnologias elas estão inseridas na educação, que é o tema do nosso encontro, o tema principal do nosso encontro.
Eu acho que a gente já saiu daquele primeiro desenho da fábrica, né? De todo mundo um atrás do outro, e cada vez a gente passa mais para essa imagem das crianças aprendendo no computador e de maneira compartilhada. Quem tem criança pequena, quem tem filho ou tem acesso, sabe que hoje em dia o dedinho, geração polegar do dedinho funciona cada vez mais. Então, acho que a gente vai cada vez abrir mão do uso do papel e da caneta para alguma coisa que possa despertar muito mais a atenção. Só que aqui tem um ponto de atenção, porque é o seguinte, no mesmo tempo que eu saio de uma sala de aula tradicional, e a sala de aula tradicional, desse jeito assim, né, de revolução industrial, parece que todo mundo é meio burro igual, tem que aprender meio igual, tem que sair inteligente igual. E não é assim. Cada pessoa tem um estilo, tem um tempo, tem um formato. Então, me parece que a gente sai dessa coisa toda para um uso das tecnologias. E aqui tem duas coisas. Tem a aprendizagem compartilhada em grupo e tem a aprendizagem individual, que é mais ou menos um pouquinho do que a gente estava falando agora. E em casa, no computador, eu faço aquelas atividades que eu consigo fazer sozinho e vou para a sala de aula para colocar a mão na massa, para fazer estudo em casa, para fazer workshop, para entender, para ouvir o outro, para compartilhar, para aprender em conjunto. Porque, gente, tem uma coisa muito legal nesse nosso negócio das tecnologias da educação, e é sobre isso que a gente vai falar agora. O que é, né? Se alguém me perguntar, Pandolfo, o que é tecnologias na educação? É tudo aquilo que a gente usa de aparato digital, seja ele online ou offline, para melhorar a aprendizagem, a performance do professor e o jeito de eu aprender. É importante essa minha fala quando eu falo de online e offline, porque muitas vezes a gente pensa que recurso tecnológico para usar em sala de aula, por exemplo, com aluno ou com criança, tem que necessariamente ter computador e internet. Nem sempre. A gente tem vários aplicativos que a gente pode baixar no nosso telefone e usar eles sem estar conectado na internet. Programas também de computador que eu posso baixar na minha máquina e usar ele. Os REAs, que são os recursos educacionais abertos, são uma excelente amostra da quantidade de coisa que a gente tem disponível e gratuita para ser utilizada. A concepção de REA é alguma coisa que eu possa buscar, usar, mexer, melhorar, fazer download, intervir. Inclusive, tem 2 desenhos bem legais para isso. Um deles é justamente isso. Eu preciso encontrar o REA, criar o REA, que é o recurso educacional aberto, criar uma metodologia, adaptar para a minha realidade, usar e compartilhar com os outros. O gráficozinho do lado aqui mostra, eu tenho que encontrar ele, revisar, reter, remixar, redistribuir, reutilizar. Então, se tem alguém de vocês que é professor que está me ouvindo agora, você pode fazer o teste. Pode entrar no Google depois e procurar lá. Jogo para ensinar biologia, game para ensinar história, aplicativo para ensinar matemática. Você pode procurar o assunto que você quiser, que é muito difícil que você não encontre um recurso educacional aberto para usar numa apresentação, numa sala de aula, num treinamento, na melhoria de alguma coisa que você faz. Inclusive, isso é uma coisa muito bacana, se você começar a procurar recursos educacionais abertos, você vai ver quantos estão à disposição da gente para a gente consumir. Prova disso, eu vou mostrar para vocês aqui 2, 3 que eu gosto bastante, que eu acho que são assim os mais acessíveis que a gente tem. Um deles é a plataforma Educação Conectada, onde você tem lá plataforma de evidência, plataforma integrada de jogos, simulações, uma série de coisas para conseguir trabalhar. Depois a gente tem uma outra coisa também que é fantástica aí, que é a Unesco, tem publicações muito legais na área dos recursos educacionais abertos e das políticas aplicadas a isso. Então, só entrar, digitar Unesco, REAS, Unesco, Recursos Educacionais Abertos, vocês vão ver muita coisa bacana que é desenvolvido ou que está à disposição, não só para professor, para quem faz treinamento em empresa, para o filho em casa, para brincar, uma série de coisas. A Unesco, né, ela tem outra plataforma que é a Iniciativa Educação Aberta, o site é aberta.org.br, que traz uma série de recomendações de recursos e tecnologias educacionais para serem utilizadas em sala de aula ou em treinamento corporativo. O MEC mesmo tem 2 plataformas fantásticas, uma delas que é essa plataforma aqui integrada,
Então, a plataforma de recursos educacionais, você digita, procura por área de formação, digita palavras-chave do que você quer ter um recurso ou aprender, e você olha para tudo isso, estão lá os recursos. A outra do Ministério da Educação é essa RIVED, que é a Rede Interativa Virtual de Educação. Também, essa é muito legal, porque ela é feita de práticas que foram aplicadas e testadas em algum lugar. Então, quando você acessa ela, ela tem lá um professor que desenvolveu uma tecnologia, uma sequência, aplicou ela e disponibiliza. O ensino básico mesmo, na educação à distância, ele vai avançar cada vez mais. A gente já tem uma legislação específica para isso, o MEC já permite que o ensino médio seja realizado à distância, e o uso dessas tecnologias, então, vai ser cada vez maior. O que eu acredito que vai acontecer com as tecnologias, cada vez mais elas vão ser incorporadas para dentro da sala de aula, usando o professor, usando tecnologia, e a mesma coisa no ensino básico. Um pouco do que a gente chama de sala de aula invertida, né? O aluno vai ter uma aula, o professor vai dar uma explicação, vai dar para ele uma sala de aula virtual ou um repositório onde ele vai ter alguns conteúdos que ele possa fazer em casa. Lista de exercício é uma clássica, né? Vocês lembram quando a gente estudava? Eu, pelo menos, estudava, ia no colégio, a professora passava lá a caçambada de tema de casa. Hoje em dia, a gente já tem vários colégios que o tema de casa o aluno não copia mais aqui, ele não recebe mais na escola. Ele vai para a escola, o professor dá aula e fala, pessoal, tema de casa lá na nossa plataforma online. E aí ele vai para casa para fazer o tema de casa não é mais daquele jeito que a gente fazia. O tema de casa é um joguinho, é uma plataforma com medalhinha, são coisas atrativas para fazer ele ser cada vez mais imerso e estudar. Então, assim, muito legal. A outra coisa são as salas cada vez mais dinâmicas, né? A gente tem salas de aula agora, salas modelo Google, com mesinhas que o cara bota para cada lado. Aquele negócio de ficar um atrás do outro, cada vez vai morrendo mais por consideração da utilização destas metodologias ativas. A realidade aumentada é uma coisa bem bacana, né? É utilizado bastante. Também tem vários recursos já na internet. Ela dá um pouco dessa sensação que vocês estão vendo no slide. Eu estou lendo um material, estou lendo um livro, e aí eu tenho um aplicativo que, grande a maioria das vezes, aplico aquilo sobre o desenho e aquilo se transforma na minha tela numa realidade melhor, mais explodida. Inclusive, tem um aplicativo da Tokstok, que está fazendo bastante sucesso na televisão, que você baixa o aplicativo da Tokstok. Aí eu quero um sofá naquele lugar da casa. Você mostra ali a tua câmera aqui e filma o lugar, você bate uma foto do lugar, e escolhe o móvel da loja e coloca ele lá. Fantástico, né? Uma aula de educação física tem sua importância na formação do aluno. Muito, 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 muito. Só que isso é muito legal a fala, inclusive, porque eu me debruço muito sobre isso. O curso de educação física é um dos que tem o maior número de alunos, inclusive na educação à distância. E aqui tem uma coisa que é fantástica. Que a gente fazia educação física era futebol ou vôlei, né? Não tinha muito mais do que isso. Quando a gente fala de educação física, a gente está falando de desenvolvimento motor, né? A educação física não é só para a gente fazer exercício, atividade, né? É para a gente melhorar a nossa capacidade de articulação, desenvolvimento motor, desenvolvimento psíquico, habilidade manual, uma série de coisas com isso, né? Muito espaço para trabalhar com EDTech. Inclusive, tem uma reportagem de alguns dias atrás dizendo que no setor de EDTech, 15% dele só está sendo atendido. 85% do setor de educação ainda não está sendo atendido por tecnologias de EDTechs. Realidade virtual, quem já teve a oportunidade de botar um óculos percebe o quanto o cenário é realístico. Uma tecnologia que vem melhorando cada vez mais. Algum tempo atrás você botava o óculos, sentia um mal-estar, uma tontura, porque os pixels ainda não eram 100%. Hoje em dia, no YouTube mesmo, se você pegar o YouTube e digitar fundo do mar 360 graus, fundo do mar em realidade virtual, você vai ver que tem alguns que é uma perfeição, é fantástico. Então você imagina, o Google tem bastante disso. O Google tem alguns, inclusive, dos museus, dos mapas. Imagina você botar um óculos de realidade virtual e tá dentro da biblioteca de Alexandria, tá no fundo do mar, tá visitando um museu. O museu, inclusive, para quem procurar e se interessar, digita aí no Google museus virtuais,
que vai ver o fantástico que é. Você hoje visita o Louvre como se você tivesse lá, uma experiência assim absurda. E uma das coisas que eu gosto muito, que é a realidade mista, é quando a gente mistura a realidade virtual com a realidade aumentada. E aí a aplicação ela é fantástica, principalmente no ambiente de trabalho, né? Você imagina quem trabalha com energia nuclear, por exemplo. A pessoa não pode errar, tem que fazer um treinamento. Alguém deve ter visto outro dia, o Brasil está produzindo e construindo o primeiro submarino nuclear, com energia nuclear que move ele. Você imagina com uma pessoa que vai ser treinada para trabalhar com energia nuclear, o alto grau de risco que existe de treinamento. Um óculos transformando a realidade, eu consigo. Tem alguns vídeos muito interessantes de realidade mista no YouTube, basta você procurar. Agora, gente, tem uma coisa que é muito importante falar sobre isso, né? E pode ser que alguém poderia me perguntar, né? Que é uma coisa que volta e meia alguém me pergunta. Pô, Pandolfo, você está falando de todas essas coisas assim, e o professor? Amanhã depois o robô vai roubar o lugar do professor? Como é que vai acontecer isso tudo? A inteligência artificial vai substituir o professor? Quem trabalha com tecnologia diz o seguinte, que tudo o que é repetitivo vai ser substituído pela máquina, pela robotização, pela informatização. O que a gente observa nesse negócio todo é que é o seguinte, assim, aquele professor que dá a mesma aula, sempre com o mesmo slide, sempre fazendo a mesma coisa, ele pode ser substituído, sim, por uma máquina. Agora, de novo, aquele que tem inteligência emocional, aquele que faz tudo aquilo, ele nunca vai ser substituído. É por isso que mais importante do que a utilização das novas tecnologias em sala de aula são as didáticas e as trilhas de aprendizagem. Eu tenho um professor que sempre me diz o seguinte, tecnologia na educação é como se fosse uma prótese, é uma extensão, é um negócio que você usa para melhorar a sua capacidade. E é nisso que eu acredito bastante. Então eu acredito que sim, é um caminho sem volta, Roberto, um caminho sem volta onde os professores cada vez mais vão precisar entender, se adaptar e usar estas novas tecnologias. Por quê? Porque do outro lado está um aluno cada vez mais inquieto com acesso às novas tecnologias, que não vai começar a não perceber muito sentido em ir para a sala de aula para ter uma aula tradicional e convencional que nem era no passado. Desculpa aí, pessoal. E aí, como é que a Cândido Mendes entra nesse cenário, né? Eu acho que é importante a gente contar um pouquinho da nossa situação aqui, do nosso caso também, né? A Cândido Mendes é a primeira, né? Não sei se vocês sabem, mas é a primeira instituição de ensino superior do Brasil. Ela é de 1902, a gente está fazendo 117 anos. E, obviamente, uma universidade tradicional, que nem a Cândido Mendes, que se pauta muito nessa questão da tradição, não pode esquecer o outro lado, que é a inovação. As duas coisas combinam? Sim, claro que combinam. Eu posso ser tradicional no jeito de eu operar e eu posso ser inovador nas coisas que eu trago, do jeito que eu aplico, numa visão de futuro que eu tenho. Então, assim, a universidade tem se dedicado cada vez mais à pesquisa, a novas tecnologias, a entender uma série de coisas nesse novo cenário. Para isso, a gente tem aqui na universidade um núcleo que a gente chama de Núcleo de Soluções Educacionais, onde a gente trabalha bastante a concepção de uma nova modelagem na educação à distância para conseguir dar uma experiência melhor para o aluno. Uma experiência mais fluida, mais dinâmica, videoaulas rapidinhas. Eu falei para vocês que quando eu comecei com a educação à distância, eu entregava fita de VHS que tinha 1 hora e meia de duração. Agora eu participo de um grupo de estudo no WhatsApp da Universidade Indira Gandhi, na Índia, onde eles dizem que um vídeo aula de um professor não pode ter mais do que 3 minutos. Porque ninguém presta atenção mais do que 3 minutos. Inclusive, esse webinar aqui já durou demais, comigo falando e vocês todos ouvindo. A gente deveria ter uma dinâmica cada vez mais de troca. Então, um videozinho, videoaula bem curtinha, várias videoaulas de 3 minutinhos e momentos de webinars ao vivo. A gente está fazendo bastante isso. Porque é no webinar ao vivo, junto com o aluno, que eu crio engajamento, relacionamento, experiência, a gente tira a dúvida. Então, na verdade, a gente está caminhando por um momento onde que mesmo online, a gente passa a estar cada vez mais conectado e cada vez mais perto. Aqui na universidade, a gente está investindo, então, bastante nos webinars ao vivo, nos podcasts e nas videoaulas. Por quê, gente? Porque é isso que eu vejo da educação à distância. Essa foto eu gosto demais dela, né?
A foto aqui é de um auditório de Harvard, é uma sala de aula normal de Harvard, e a foto de baixo aqui é uma videoconferência de um professor. Então você veja só, né? Quem é que está mais distante? Está mais distante aquele cara que está lá no finalzinho do auditório, ou esse cara aqui que está fazendo uma webconferência com o professor ao vivo, tete a tete? E é isso, eu posso ler você aqui, né, Henrique? Podcast cada vez crescendo mais. Podcast é uma coisa legal, né? Estou no ônibus, estou no metrô, botei um fonezinho de ouvido, estou conectado com aquilo, cada vez crescendo mais. Então, assim, eu gosto muito dessa imagem que ela mostra para mim, o entendimento que eu tenho, que está muito mais distante do cara que está lá no auditório do que o cara que está fazendo o webinar. E aí, nesse sentido, a universidade precisa e tem uma série de tecnologias para conseguir dar conta disso tudo, né? Então, nós temos hoje um ambiente virtual de aprendizagem, uma biblioteca virtual com 30 mil livros para o aluno estudar. A gente tem uma formação do Google, os nossos professores estão passando por um treinamento muito grande do Google. A gente tem uma série de ferramentas para conseguir disponibilizar o conteúdo e gerenciar tudo que a gente faz. E quando a gente fala dessas novas tecnologias da educação, a gente está falando de um Power BI para conseguir olhar para os alunos e entender o que eles estão olhando, o que está acessando, como é que está interagindo, o que está fazendo, quanto tempo está ficando no vídeo, como é que está acontecendo toda a interação. Inclusive, vídeo, a gente comprou agora há pouco tempo uma plataforma muito legal para criar vídeos interativos. Você está assistindo um vídeo, na metade do vídeo tem pergunta, tem outro vídeo, tem um link, tem uma avaliação, tem uma prova, tem uma pergunta. Muito legal, os vídeos interativos. Inclusive, se você tiver curiosidade, eu acho bem bacana, não sei se alguém de vocês já viu, no YouTube tem os vídeos que você toma a decisão, vídeo interativo. Você assiste um vídeo, um filme, lá pelas tantas ele te faz uma pergunta. Qual decisão você quer tomar? Ir para a direita ou ir para a esquerda? Conforme você vai clicando, você vai tomando caminhos diferentes no vídeo. Tem filme já assim. A gente chama de storytelling, né? Eu vou assistindo uma coisa, vou tomando decisão e vou tomando um caminho diferente para onde eu vou indo. O que é fantástico. Inclusive tem uma sériezinha no Netflix bem legal, bem curtinha, um cara que pula do helicóptero, tem que tomar decisão com ele, conforme eu vou tomando decisão, eu vou levando ele para alguma coisa que pode ajudar ou que pode complicar ele. A gente tem bastante relatórios de acompanhamento, justamente para conseguir ter uma grande interação com os nossos alunos. E a gente tem uma coisa muito bacana que a gente está fazendo agora, a gente trouxe uma dessas startups para dentro da universidade, uma EDTech, e fez a instalação de um tutor Bolt, que é baseado no Watson, que é um robozinho igual aquele da Magalu, que todo mundo conhece, onde eu pergunto para ele e ele me responde. Por enquanto, ele está trabalhando com qual é o calendário de prova, como é que eu faço para agendar, onde é que eu vejo a minha nota. Ele está respondendo coisas que não são dúvidas com relação ao conteúdo. Ele está ajudando o aluno, está fazendo uma monitoria junto com os alunos. O próximo passo é a gente começar a dar conteúdo para ele e quando você perguntar algumas coisas, rapidinho ele te responde. Porque é isso, né? Quem é que não gostaria de ter um professor online 24 horas? Estou com uma dúvida, pergunto. Sala de aula, às vezes, a gente fica com dúvida, não pergunta porque tem vergonha, só na outra semana com o professor, se eu não anotar, eu esqueço. Imagina na educação à distância. Eu estou estudando em qualquer lugar, faço uma pergunta, o robô vai registrar e vai me responder. O aplicativo da Magalu, inclusive, Henrique, é um excelente case no Brasil inteiro. Ele é fantástico, ele está aprendendo. Agora o Itaú copiou, os outros estão copiando também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente está conectado, não posso deixar de falar. A gente tem lá um perfil lá no Facebook e é bacana quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, de como que a gente se relaciona, porque as coisas que a gente tem. Acessa lá, EAD Cândido. A gente tem um perfil também lá no Instagram, onde a gente também coloca lá algumas coisas. Estamos conectados com as redes sociais. E o nosso site também, que é o ead.candidomendes.edu.br, onde a gente tem lá hoje 20 cursos de graduação e a novidade agora para 2020, os cursos de engenharia na modalidade híbrida. Engenharia civil, elétrica, mecânica e de produção, à distância. Muitos laboratórios virtuais, onde você vai fazer muita experiência de maneira online, de maneira virtual, e aula a cada 15 dias no sábado para você vir aqui na universidade colocar a mão na massa e ir para os laboratórios. Começando com o Espaço Maker, com o Estúdio Criativo, onde você começa trabalhando com impressora 3D, com pirógrafo, com uma série de coisas,
até ir para os outros laboratórios. Eu fico bastante à disposição, caso alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa troca rápida para falar um pouco da inserção das tecnologias no mundo do trabalho, no nosso dia a dia, né? Porque é isso, a gente tem impactado todo dia e que a gente perceba cada vez mais em conjunto que o aprendizado é em rede e que a gente precisa estar cada vez mais aberto para entender como que essas mudanças e essas novas tecnologias impactam o jeito que eu me relaciono, o jeito que eu consumo, o jeito que eu trabalho e o jeito que eu estudo. Espero que tenham gostado, pessoal. Um abraço muito grande para vocês. Não sei se o pessoal consegue colocar meu telefone aí, mas eu vou botar no grupo aqui, ó. Eu tenho um telefone, fico muito à disposição. 981652756 é o meu WhatsApp também. Adriana, esse telefone. E o meu e-mail aqui na universidade é jefferson.pandolfo@ucam-campus.br. Fiquem à vontade também para me procurar lá no Facebook, para a gente se conectar. Eu gosto muito porque eu acho que uma das coisas mais fantásticas na vida que existe é viajar e conhecer gente, né? E é isso que a gente faz. Então, muito obrigado, pessoal. Um abraço grande. Estou à disposição de todo mundo que eu puder ajudar. Valeu!